Glória e paz. O microfone tá bom. Amém. Bom ver vocês de novo, né? Quem não faltou nenhum dia essa semana pôde aí receber uma palavra maravilhosa. Tipo uma sequência, né? Uma coletânea de estudos sobre sementes, né? E a gente até surpreende quanta coisa boa Deus traz à nossa memória a respeito de semear. Todo ano nós fazemos semear, né? E é sempre uma experiência maravilhosa. E ontem, né, na minha experiência com o que nós recebemos, eu pude ver, né, que eu e a Hélida tivemos assim, uma conexão de fazer o estudo mais ou menos do mesmo jeito. Então, eu vou dar o segmento àquilo que a Hélida falou ontem, né? Espero em Deus que eu não repita as mesmas palavras. Mas eu glorifico a Deus, porque durante esse dia, Deus acrescentou alguma coisa mais, e eu não vou repetir tudo que a Hélida disse, mas vou usar, né, para me ajudar. Porque é muito importante a gente receber a palavra, né? É muito importante. E vocês vão acompanhar comigo agora a primeira leitura, que é Gênesis capítulo 1, do versículo 11 ao 13. A introdução dessa palavra está em Gênesis capítulo 1. Do versículo 1 ao 13. Diz assim: No princípio, criou Deus os céus, a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia muitas trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz e houve luz. E viu que era boa luz. Fez Deus preparação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz e disse... Deus chamou luz o dia, e trevas chamou a noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, fez separação entre as águas que estavam debaixo do céu, debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou a expansão céus. E foi a tarde e a manhã do dia segundo. E disse Deus: ajunta-se as águas debaixo do céu em lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. O juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dá semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela para a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Você pode agradecer a Deus agora comigo pela bondade de Deus? Senhor, nós te amamos, te louvamos, que grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. E agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor fez, que é maravilhoso. A tua criação, todas as coisas que o Senhor fez nos traz lições maravilhosas espirituais, que vem nos ajudar a crescer, a prosperar e a estar cada dia mais diante da tua face, louvando e bendizendo o teu nome. Amém. O microfone está dando uma coisa estranha aqui, um retorno muito difícil, muito me atrapalhando. Será que tinha jeito de diminuir um pouco esse som? Vocês podem sentar, irmãos. Obrigada. Por que eu li essa palavra? Porque a palavra que eu vou falar fala sobre a boa semente. A boa semente, irmãos, segundo o capítulo 13 de Mateus, né, que fala sobre a semeadura, sobre o semeador, né? O servo do Senhor, o pregador do Evangelho, é o verdadeiro semeador. É aquele que leva a palavra,
A palavra de Deus, como diz Jesus lá nesse capítulo 13, que a palavra é a semente. A palavra é a semente. O campo é o mundo. A terra é o coração das pessoas. E a semente é a palavra. Jamais essa palavra poderia ser ruim, né? É a palavra de Deus. Como nós vimos aqui, quando Deus criou todas as coisas, Deus criou tudo perfeito, né? Hoje, tentam fazer as coisas, mudança nas coisas, como a semente, por exemplo. Sementes feitas em laboratório para produzir frutos. É horrível. Produzir frutos, né? Uns frutos diferentes, fruto criado como se fosse cópia, né? Não é o genuíno fruto legítimo criado por Deus, né? O homem vai lá, pega os DNA que Deus criou nas plantas e usa e faz outra planta imitando aquela. Ele jamais pode criar uma igual. Então, esta não é a boa semente. A boa semente é aquela que vem do genuíno, daquele que Deus criou, né? Do genético, né? De verdade, das coisas que Deus fez. Eu queria dizer para você que, hoje, além de nós termos, né, nas plantações, essa mutação genética, que não vem de Deus, né, o homem criando as coisas, a palavra diz assim, Salomão fala assim lá em Eclesiastes, que Deus criou todas as coisas perfeitas, mas o homem inventou muitas coisas. O homem mudou as coisas. E por causa disso, nós estamos vivendo dias difíceis. Muitos podem dizer, Deus está castigando o mundo, Deus está castigando o povo, tudo já estava escrito, né? Mas Deus já sabia que o homem ia fazer tudo isso. E por isso que ele vem ensinando, desde o princípio. Seja obediente, observa a minha palavra, presta atenção. Né? Miguel até usou uma palavra, queria lembrar que agora esqueci. Miguel usa muito essa palavra, né? Presta atenção, olhe bem, observe bem, é a palavra que Miguel usa. Observe bem, porque quando você observa bem, você para pensar, você vai meditar. Meditar, irmãos, não é isso aí que o mundo, é outra coisa que o mundo ensina errado. Meditar não é você esvaziar de si mesmo e deixar sua mente vagar, não. Meditar é o contrário. É você esvaziar do seu eu e deixar que a palavra de Deus te encha. E que você comece a pensar como a palavra de Deus está falando no meu coração, de que maneira eu posso aproveitar, eu posso usar, eu posso crescer nessa palavra. Porque a verdadeira semente, né, ela vai para a terra e a palavra diz que ela morre na terra. Depois que ela morre na terra, ela nasce de novo. Olha, interessante, irmão. Ela morre primeiro, para depois renascer. E o nosso ser espiritual é assim. Quando eu aceito Jesus, eu preciso morrer para nascer de novo. É por isso que nós usamos o símbolo do batismo. Que você mergulha e nasce de novo. Você é sepultado e ressuscita. Esse é o símbolo do batismo. Eu estou testificando no meu coração e para toda a igreja que eu estou nascendo de novo, que eu sou uma nova criatura, que eu deixei os meus pecados para trás e agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Sou a semente genuína, aquela semente criada por Deus, não qualquer semente. Se você, por aí, observar bem, você vai encontrar muitos semeando sementes erradas.
não estão usando a palavra, sim, mas de maneira errada, usando as palavras, a palavra do Senhor, levando a palavra para as pessoas, com outro intuito de ter lucros e de se fazer poderoso, às vezes famoso, né? Com palavras lindas, maravilhosas. Lá na internet, por exemplo, tem muitos cristãos verdadeiros, mas tem falsos profetas, tem falsos doutores, tem falsos pastores, que é pior, né? Porque o pastor é aquele que cuida, que vai zelar pelas ovelhas, que vai orientar as ovelhas quando, cuidado, não vai por ali, vai por aqui, segue-me aqui é o caminho, né? Essa é a função do pastor. E ele mostra quando a ovelha está, né, correndo risco de comer alguma coisa venenosa, ou ir por uma água suja, né? Ele orienta, meu filho, presta atenção, se conecta aqui na palavra, escolhe a tua sementinha, bem escolhidinha, porque tem sementes, irmão, num fruto. Se você pega uma laranja uma hora e presta atenção, quando a gente parte a laranja, ali está as sementes dentro da laranja. Você encontra sementinhas gordinhas e sementinhas murchas, né? Parecendo uma pedrinha assim, dura, você pega assim, parece um pauzinho, alguma coisa. Já prestou atenção nisso? Então, são as boas sementes e as más sementes. Aquela que está durinha, ela não vai nascer. Assim é qualquer semente de qualquer fruto, de qualquer árvore, de qualquer coisa como abóbora, melancia. Você tem que olhar bem a semente, se elas são boas. Isso o agricultor sabe muito bem, né? Ele aprende as coisas. E ele olha bem, ele escolhe. Na sua plantação, ele guarda o melhor da sua plantação para que seja a sua próxima plantação. Ele tira sementes e guarda como feijão, como arroz, como qualquer outro. Então, ele usa aquelas boas sementes. Ele não vai usar aquela semente pedregosa, né? E nós falamos muito aqui também sobre o comer a semente, né? E eu já vi muitas pessoas que plantam no meu tempo. Eu vivia muito em fazenda, porque meus tios trabalhavam em fazenda, meu avô tinha uma fazenda. Então, eu vivia muito na fazenda, eu adorava ficar no meio dos bois lá, no meio dos cavalos, dos animais, das plantas. E lá eu observava, né, que muitos daqueles agricultores, eles não tinham zelo com a semente. Plantavam e comiam tudo. E aí? Quando era hora de plantar, cadê a semente? Aí eles iam comprar, eles iam procurar, eles iam atrás do dono da terra, me ajuda na semente. Porque lá já existia uma regra. Era terceiro que falava. Uma parte era para o dono da terra e 2 partes para o agricultor. Olha para você ver. Antigamente era assim. Ou então, o quinto, eles falavam também o quinto. 3 partes para o agricultor e 2 para o dono da terra. Por quê? Porque o agricultor ia comer 2 partes e uma era para plantar. Ele precisava da semente. Se ele não ficasse com a semente, no próximo ano ele não teria plantação. Muitas vezes, irmãos, eu tenho observado na minha própria vida. A gente não tem certas coisas porque a gente não zela por elas. A gente não pensa no amanhã. Entendeu? Você ganha o dinheiro e vai. Se eu ganhar 50, eu gasto 50. Tem gente que ganha 50 e gasta 100. É pior ainda do que eu. Entendeu? E não é assim que as coisas funcionam. Se você ganha 50, você tem que gastar 25. Não é 50 que você tem que gastar.
Porque se você gastar 50, você fica sem nada. E as outras coisas? Não existe só o comer e o vestir. Existe a saúde, existe o lazer, existe a igreja, que você tem que participar também, né? E aí a pessoa quer bênção. Ele não vai ter. Para a gente ter bênção, a gente tem que trabalhar muito. Nada vai vir de graça para você. O pastor usava muito essa expressão, que fala assim, nada cai do céu não, irmãos. Nada vai cair do céu para você de graça, não. Se você não se esforçar, se você não se cuidar, se você não arar bem sua terra, você não vai ter. Porque Deus não se agrada de preguiçoso. Essa é a verdade. Deus não se agrada de preguiçoso. Um tempo atrás eu estava dormindo demais. E eu comecei a pedir a Deus, Senhor, eu estou com tanto sono, mas eu não quero ficar assim. Eu quero acordar mais cedo, porque lá na minha rua é muito barulhento de manhã. Tem uma creche perto da minha rua. Eu não gosto de orar com barulho. Não gosto. Aqui mesmo na igreja eu tenho uma luta muito grande para orar, porque os irmãos são muito barulhentos. Mas lá na minha rua aí eu gosto de orar de madrugada. Assim, um pouco mais cedo. Não vou falar madrugada, 3 horas da manhã. É bem difícil, né? E eu comecei a pedir ao Senhor. E eu já contei aqui, o Senhor mandou um pássaro me acordar no horário. E eu fui tendo dificuldade, até que eu tive que escolher um horário, ou é ou não é. O dia que eu vacilava um pouquinho, que eu não acordava, aí eu ficava tão triste, tão triste, tão triste. Mas eu passei até a sonhar com o canto do pássaro. Então, não tinha como passar do horário. Aquele horário X, eu acordava. E aí, eu costumei acordar no horário. Se o pássaro cantar, eu acordo. Se ele não cantar, eu acordo também. Então, foi muito legal isso aí, uma experiência muito grande. Porque eu pedi ao Senhor. Porque eu vi que eu estava sendo preguiçosa. Entendeu? Porque durante o dia, para você orar, você ora, mas é luta. Você não se concentra na oração. Você não vai falar com Deus, não vai falar em mistério. Você não vai poder glorificar, adorar o Senhor como você gostaria. Porque você está com sua mente ocupada com outras coisas. À madrugada, seu coração está livre. Sua mente está limpa. Se você conseguir dominar o sono, que isso aí só Deus pode, né? Fala, sai preguiça, em nome de Jesus. Repreende ela, irmão, que não é de Deus, não. Você vai conseguir. E às vezes você pensa, mas eu fico tão cansada. Irmãos, realmente, eu entendo todos aqueles que trabalham fora. Que só de você pegar um ônibus ou carro, sair dirigindo e ir trabalhar, você já se cansa. Imagina você ficar concentrado o dia todo num problema. Né? A gente já acompanhou muitos irmãos, né, com trabalhos difíceis, trabalho complicado, e a gente sabe quando você está indo para casa, você só quer descansar, não quer outra coisa. Mas o Senhor é tão misericordioso, que Ele promete nos descansar. Se você tiver fé, meia hora para você será como 3 horas. E 3 horas dá para descansar bastante. E meia hora dá para orar muito. Já tentou orar meia hora? Irmãos, o meu maior sonho é orar 1 hora. Eu ainda não consegui. Às vezes, quando a gente está numa vigília, a gente até ora um pouquinho mais. Mas sozinho, 1 hora, você tem que fazer muito esforço. Você tem que glorificar, você tem que louvar, você tem que se concentrar, você tem que buscar, você tem que ter uma lista de oração. Tenta orar 1 hora. Foi o mínimo que Jesus pediu. 1 hora. Não podeis nem ao menos orar, vigiar 1 hora comigo? 1 hora.
Eu já vi muitos servos de Deus dizer que oravam muito, como o pastor Michu, né, orava 6 horas. Eu acho tremendo isso, porque a gente ia para o monte orar. A gente ia para o monte orar, vamos fazer vigília no monte. A gente ia para o monte. Eu, os pastores, alguns irmãos íamos para o monte, Miguel. E quando chegava lá, eu sou assim, quando eu estou empenhada, eu perco o sono. O sono vai embora. Nesse tempo eu não tinha as dores que eu tenho hoje nos pés e na perna, né? Então a gente subia uma montanha ali, cheia de pedra ali, no meio dos gados, no meio dos bois de madrugada, e íamos para aquele monte. Lá, a gente orava. E a gente orava, e a gente orava. A gente ficava 1 hora em oração. Mas aquela hora de oração, irmãos, parecia tão longa, tão longa. E a gente orava, e a gente orava, e a gente orava. Acabava o assunto e você não passou a hora. E aí a gente glorificava. E a gente começava a buscar, né, o poder. E aí Deus visitava a gente, e abençoava, e derramava poder. E aí depois que terminava aquela hora, você não queria mais ir embora. Porque ficava bom demais. Se você conseguisse vencer aquela hora, aí você teria bênção. Parecia que o Senhor ficava esperando. Vamos ver se você vai perseverar. Vamos ver, vamos ver. Mas tinha irmãozinhos que iam muito cansados e dormia. Dormia, no meio das pedras. Chegava a roncar. A gente vinha, voltava para casa morrendo de rir do irmão, que tinha roncado durante a oração. Mas acontecia, irmão, cansaço, né? Cansaço. Se a pessoa não estiver bem disposta, se ela não tiver um objetivo no coração, pensar assim, não, eu tenho que arar esta terra aqui está muito dura. Eu tenho que usar as ferramentas certas, porque às vezes, irmão, você está orando, você não pode ficar de joelho, não, você tem que andar, caminhar, bater pé, gritar. Entendeu? No monte é assim, você tem toda a liberdade, então você grita, você bate pé, você fala glória a Deus, você clama, você expulsa os demônios que estão em volta. Irmão, no monte, eu e Miguel uma vez, nós vimos manifestação de demônios nas nossas voltas, parecia que eram os boi que estavam querendo nos pegar, batia, bufava e batia o pé no chão, e roncava e fazia aquele barulho no mato assim, e não tinha boi nenhum lá. Eram os demônios. Nós tivemos que expulsar eles de lá para a gente orar. Mas nós perseveramos, ficamos lá, e eles foram embora e nós terminamos a nossa oração. Mas, irmãos, é uma luta. É uma luta. Você, quando vai plantar realmente horta, ou plantar sementes, você vai ter que cavar. Você vai ter que aguar, você vai ter que cuidar. Ela não vai nascer sozinha. Então, precisa de cuidado. Então, essa parábola, você deve ler várias vezes, prestar bastante atenção. Porque o semeador, o único objetivo deste semeador da parábola é semear. Ele não pensou na terra, ele não pensou na semente. Ele era um semeador diferenciado dos outros. Na cabeça desse semeador que Jesus contou, que é a parábola, não importava onde ele ia passar, onde ele joga essa semente. Esse semeador, ele assemelha-se a um missionário. Vocês hoje não conhecem esse tipo de missionário que era do meu tempo? Que largava a família, largava a casa e saía somente com a roupa do corpo e uma Bíblia debaixo do braço. E ele ia onde Deus mandava. Conheci muitos desses e eu desejei de todo o meu coração ser um. Só que Deus não permitiu, né? Eu tinha que fazer as coisas do jeito de Deus. Aleluia. Então, esse semeador é tipo esse, um missionário. Ele sai onde ele passar, seja no bar, seja no mato,
seja na cidade, seja onde ele estiver, num ponto de ônibus, dentro do trem, qualquer lugar, ele vai falar da palavra. Ele é um semeador. Está entendendo? Esse é o simbolismo que Jesus quis fazer. Porque era o jeito mais fácil de explicar como é que a semente ia chegar. Tem uma plantinha, irmão, no mato, ela é linda, né? Ela dá uma florzinha simples assim, com um canudozinho. E lá em cima ela dá uma tochazinha. Aí quando ela abre, ela seca e vira uma paina. Sabe o que é uma paina? É uma coisa que voa. Quando o vento bate, aquela sementinha voa. E ela vai muito longe. Ela vai pelo vento. E onde ela cair, ela nasce. É interessante. Quando eu era criança, que eu andava pelos campos assim, eu gostava de fazer assim com ela. Balançar para ver, né? A sementinha voando ao vento. Se você não conhece, se você não... Faz uma trilha uma hora dessa aí, com os jovens aí, ó. Faz uma trilha. Vai pelo mato, vai conhecer as coisas. Você vai ver muitas coisas. É interessante porque quando uma vez eu estive viajando com as pessoas e a gente passava pelos lugares assim, de muita natureza e eu dizia assim, eu conheço aquela planta, porque aquela planta ali a gente come. Aí a pessoa virou para mim, nossa Deus, como é que você sabe isso tudo? Porque eu vivi. Vivi. Então a gente acaba aprendendo. Tem coisas que a gente come, irmãos, de árvore e de mato que você nem imagina, que pode matar a fome de alguém. Os índios fazem isso, né? Os índios fazem isso. E muitas pessoas que vivem em lugares desertos, usam plantas para se alimentar. E até para ingerir água. Porque as plantas, irmãos, elas são coisas maravilhosas. São coisas maravilhosas. A planta é que nos alimenta, né? A planta é que nos dá o frescor, nos dá o oxigênio. Olha, irmão, planta é uma coisa muito poderosa, então é preciso o semeador nunca deixar de semear. Eu gostaria que você lesse comigo alguns versículos alguns versículos aqui deixa eu lembrar. Eclesiastes 11. Eclesiastes 11. Fazendo um eco. Do 1 até o 4, fala bem assim. Eclesiastes 11. Eu acho interessante, é bem assim difícil de entender, né? Porque o pregador diz assim, ó, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Versículo 2, obrigado. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes o que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam chuva sobre a terra, e caindo uma árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Mas quem observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. É o preguiçoso. Ele fica assim, hoje vai chover, não dá. Não posso ir à igreja, vai chover. Está ventando demais. Aquele vento sul é horrível, né? Quando a gente precisa sair. Aquela poeira que entra dentro de casa também. Mas, para semear, se o agricultor, hoje é o mês da semente, porque tem o mês certo. De cada semente tem o mês certo. Eu via meu tio plantar milho. Aí ele plantava o milho. O milho precisa fazer os buracos, colocar
4 sementinhas dentro e pisar, puxar a terra com o pé e pisar em cima, socar bem, para que o milho nasça. E aí meu tio esperava, não lembro mais quantos meses que ele esperava, para depois, ali perto do milho, ele fazia aquelas carreiras, perto do milho ele abria outros buraquinhos e plantava vagem. A vagem, no caso, seria feijão. A gente falava vagem porque a gente comia muito dessa vagem. A gente pegava o feijão verdinho, né? Você compra na feira isso, é delicioso a vagem do feijão. E aí, ele plantava o feijão. Por que ele plantava um pouco depois? Porque a árvore do milho, que é aquela caninha, né? Ela cresce, quando ela fica mais ou menos dessa altura assim, o feijão está crescendo também, e o feijão tem umas raminhas. Ele fica caçando lugar para se segurar. É lindo, irmão, é lindo. Se você observar a natureza, é a coisa mais linda que tem. Aquela raminha, ela vai se enrolando e vai subindo para que o feijão, né, possa jogar suas vagens. Porque quando ele nasce muito espalhado pela terra, alguma parte dele perde. Porque fica muito tocando a terra e ela apodrece. Mas quando ele sobe no milho, ele vai germinar muito mais. Porque as vagens vão ficar dependuradas, não vão ficar caídas. Estou dando uma aula aqui de agricultura. Mas aí, queridos, é muito interessante, muito interessante. Eu gostava de colher as vaginhas para comer, né? Então, essa, como é que a gente fala? Estratégia, né? Do meu tio, dava muito certo. Aí antes dele colher, porque lá os milhos tinham que amadurecer, né? Secar no pé para depois ser colhido, ele colhia o feijão primeiro. O feijão, ele rapidinho ele dá, acho que é 3 meses ele dá. E colhe o feijão, leva para um determinado lugar, arranca ele do pé, arranca o pé com tudo assim, ó, com as vaginhas todas penduradas, e leva para um determinado lugar, para secar no sol. E o milho, eles quebram a cana e pegam aqueles milho, né, espigas lindas assim, para colher, para dar para o gado, para vender, para tudo que eles quiserem, né? O milho, naquele tempo, era tudo colhido com a mão, carregado nas costas. Eu vi muito meu avô carregando um balaio aqui nas costas, irmão, desse tamanho assim. Tem um nome, o negócio chamava. E carregava aquilo nas costas para chegar lá na frente. Ele nem tirava o negócio, só fazia assim. Derramava o milho todo. Era muito interessante o trabalho do meu avô. Trabalhou demais na conta. Mas aí eu atrás, né? Aprendendo. Não queria nem voltar para casa para estudar. Queria ficar lá na roça. Tinha que meu pai me buscar ou minha mãe, senão eu não voltava. Ficava as férias lá e queria ficar mais. Porque eu amava estar lá. E o pior, não trabalhava não, né, irmão? Ficava só na boa. Então, nessa parábola do semeador, né, que Jesus falou, esse semeador que estava jogando a semente é o mesmo que o escritor de Eclesiastes, que no caso é Salomão, estava falando. Você não pode olhar. Você vai olhar para uma pessoa, a pessoa é a sua terra. Você está com a semente. Você tem que plantar no coração da pessoa. Aí você vai olhar assim, essa vai, essa não vai. Essa vai, essa não vai. Não, irmão. Você vai selecionar a semente aqui. Aqui você vai procurar, o que você vai falar para aquela pessoa? Você sabe, tem uma pessoa que está mais madura, tem uma pessoa que está menos madura, tem uma pessoa que ela é mais arredia, tem outra que é mais aberta. Essas são as terras. A terra dura, a terra boa, a terra, né, com pouca raiz, onde nasce pouca raiz. Então você tem que saber diferenciar isso. Mas como você vai diferenciar? Você é agricultor?
Você vê o coração? Você pode me responder? Vou te mostrar a estratégia está aqui. Estudo da palavra, joelho no chão, oração. Estudo da palavra, como diz o hino, joelho no chão, jejum e oração. Se você quer ganhar uma pessoa, se você quer trabalhar bem uma terra, você tem que conhecer a terra. Tem que saber se ela é dura, se ela é mole. Tem que saber se ela, o que ela precisa, se ela precisa de algum adubo, se ela precisa de alguma coisa. Você precisa dar tempo, irmãos. Nos nossos dias de hoje, o tempo é precioso. E para uma vida germinar, o tempo é precioso. Nós, nas igrejas evangélicas do passado, não sei se agora, eu não estou vendo mais como é que estão andando as coisas por aí, que eu não estou acompanhando muito. Existia o discipulado. O discipulado era exatamente para isso, para a gente conhecer as pessoas. As pessoas chegando na igreja, ia formando grupos, o pastor selecionava, esse líder aqui vai ficar com os mais novos, esse líder aqui vai ficar com os velhos, esse líder aqui vai liderar os líderes. Todos eram discipulados, até os pastores. Todos tinham submissão. Nós falamos que quem não está embaixo de autoridade não tem autoridade. Para você ter autoridade, você tem que estar debaixo de autoridade. É por isso que você vê falar muito aqui, tem reunião de liderança, tem reunião disso, tem reunião daquilo. É para que as pessoas recebam para dar. Você não pode dar aquilo que você não tem. Às vezes você não está entendendo nada do que está acontecendo, mas quando o pastor fala da experiência dele, o que a palavra fala, você entende. Igual quando a gente fala sobre lançar o pão sobre as águas. Gente, se eu pegar um pedaço de pão de verdade, né? E lançar, vamos supor, no mar, ou num córrego, ou num rio, ou mesmo numa represa, ou num tanque de peixe, o que vai acontecer? Os peixes vão devorar o pão na hora. Não é isso? Mas lançar o pão sobre as águas aqui, quando o pregador falou, ele falava do Jordão. Que antigamente os judeus, os israelitas, né? Plantavam à beira do Jordão. O que acontecia? O Jordão, ele tinha muitas cheias. E a Bíblia diz que ele se lançava as águas sobre as suas barranceiras. Igual a gente vê assim, por aí, né? Os córregos transbordando. Assim era o Jordão. Eles não podiam esperar até a enchente passar. Porque eles precisavam comer. E tem determinada semente que ela nasce na água. Olha aí. A gente vê isso por aí hoje, né? As germinadas aí estão fazendo da água. Mas existe plantas que nascem na água. E uma delas é o arroz. Arroz nasce na água. Mas não pode ser a água corrente. Tem que ser aquela que está parada nas barranceiras. Ou nos lugares onde é úmido, né? Que nós chamamos de pântano. Aqui não é esse aí, mangue aí dos caranguejos, não, né? Ali não dá para plantar nada, não. Mas no pântano de água doce, se plantar. Muitos pântanos são tratados exatamente para produzir arroz. Não conheço a China, mas imagino que lá deve ter muito pântano. Porque lá dá muito arroz, né? Não sei se é de lá que vem o arroz. Mas vejo falar que na Rússia, né, eles plantam muito arroz.
Porque o arroz nasce nesses lugares cheios de água. E eu já vi plantar arroz. Dá muito trabalho. E para colher, muito mais trabalho. E arroz e feijão é a base do brasileiro, né? Comida base do brasileiro é arroz e feijão. E aí, irmãos, essa comparação que nós estamos fazendo, que Salomão bem falou, ele diz assim, ó, se você lançar o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias, você vai achar. A semente, ela vai ficar nadando, 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 parando naqueles sujeiras, parando, parando, parando. E quando o sol vier, quando a enchente passar, a plantinha vai nascer, vai produzir. Será que Deus está falando com você como Ele está falando comigo? De gozo, de alegria, de saber como Deus, com as pequenas coisas, Ele fala. Se você estiver distraído agora e não estiver prestando atenção, vai perder. Não é porque a irmã Jonadá é sábia, não. É porque a palavra é linda e maravilhosa. E eu amo. E aí, mais na frente ele fala, reparta o seu pão. Reparta com 7, com 8, tanto que for necessário. Reparta o teu pão. Não fica só para você. Se você comeu ontem, estava tão maravilhoso, você traz um pedaço para alguém. Irmão, eu li uma palavra ontem. Que maravilha. Eu e o Miguel, às vezes, quando nós fazemos isso, né, bem? Não, aqui bem, ó, olha aqui ele fala para mim. E lê, explica. Mas eu li isso aí também, Miguel. Ele fala, não, olha aqui que Deus está falando. É diferente. Que Deus fala para ele, às vezes não falou para mim. E se eu prestar atenção, eu vou receber tanto dele como a minha parte, como a dele. E eu posso repartir a minha com ele também. Isso é repartir o pão. Repartir o alimento espiritual. Mas você também pode repartir o alimento material. Você plantou uma hortinha, tem couve, tem cebolinha. Reparta, dá um pouco para alguém. Já fiz muito isso, hoje eu recebo. Pessoas que têm chácaras, pessoas que têm plantação, traz para mim tomate, banana. Esqueci o nome do lugar onde a dona Delira mora. A dona Delira, uma minha vizinha, ela traz, irmãos, até banana ela traz do sítio para mim, café moído. É uma pessoa linda, sabe, que eu evangelizo há bastante tempo. E ela reparte comigo esse pão, né? Aí eu não tenho plantação para dar, assim como ela, né? Mas quando ela está lá na casa do lado, eu pego as minhas acerolas, eu faço sabão, eu dou um pouco para ela. Eu reparto o que eu tenho também. Porque se eu dar, eu vou receber. Você que fica prendendo aquilo que você tem aí, não vou dar, não vou emprestar, não vou fazer. Isso é pecado, irmão. A Bíblia fala, dar e ser-vos-á dado. Se você não der, eu não ganho presente, eu não ganho nada. Não vai ganhar. Você não reparte, você não dá. Você está comendo a semente toda. Dar também é semear. Está com 2 balinhas no bolso lá na escola, chupou uma, passa para o seu colega a outra. Não esconde, não come escondido. Reparte. Com 7, com 8. Até com 10, né? Ele não fala, mas com 10 a gente pode repartir se a gente tiver. O importante é ter. Se eu tenho, eu vou dar. Nós corremos muito risco de, às vezes, olhar para uma pessoa. Ontem eu estava aqui com a nossa pastora, estava tão linda.
Tão linda, tão linda, tão linda. Até meu irmão até admirou. Nossa, a esposa do pastor é bonita, viu? É muito bonita. É, muito bonita e muito abençoada. Ele também é um pastor, um homem abençoado, né? Assim, Robson é um homem de Deus, abençoado, glória a Deus. Meu irmão elogiando, por quê? Porque viu o resplendor da glória. Ele alimentou do que a palavra que a pastora falou, ele testificou. Nossa, eu aprendi muita coisa aqui hoje. Gente, olha a humildade de um pastor. Ele e o Robson têm pouca diferença de idade, são só 5 anos de diferença. Eles brincaram juntos. Meu irmão e meu filho. Interessante. Brincaram juntos. Então, quando ele vê o Robson, é um amigo dele, de infância. Né? E ontem ele esteve aqui por um pouco de tempo e ele admirou muito o trabalho, admirou as palavras, né, que Deus usou a pastora, e elogiou e falou bem, graças a Deus. É isso que é bom, irmãos. Não vou fazer nada para aparecer, não. Mas quando a gente recebe elogio, é porque Deus está abençoando. Deus está te usando. E quando falam mal também, e você não está devendo, está te abençoando também. Porque Mateus capítulo 5, versículo 12 fala, se alguém disser alguma coisa contra mim, que for mentira, eu vou receber o meu galardão. Deus não deixa cair por terra um tio da sua palavra. Em Gálatas 6:7 ele fala, não fique despercebido e preste bem atenção, hein? Tudo que você semear, você vai colher. Seja bom, seja ruim. A pastora disse muito vezes esse versículo aqui ontem. Tudo que você semear, você vai colher. Se for palavrão, irmão, seus filhos vão virar um falador de palavrão. Cuidado. Se for bênção, seus filhos vão ser abençoados. Quantas vezes a gente passa na calçada assim da cidade, hoje está menos, mas antigamente era bem mais. Pessoas pedindo esmola. E eu gostava de ter no meu bolso, né, as moedinhas para dar. Porque se eu não desse nada, irmãos, eu ficava mal. Eu ficava mal. Se uma pessoa passar na minha porta e eu não tiver o que dar, graças a Deus que isso não aconteceu ainda. Graças a Deus, nunca vai acontecer, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu tenho fé. Se uma pessoa pedir alguma coisa na minha porta e eu não tiver que dar, eu fico mal. A menos que você conheça a pessoa e sabe para que ela vai usar dinheiro, não é bom, né? Dinheiro não é bom, mas o que comer, irmão? Uma boa palavra. Se você não tem dinheiro, não tem comida no momento, não tem um pão para dar, ofereça água. Porque as pessoas que andam na rua, elas têm sede. Ofereça café. Todo mundo gosta de um cafezinho. Você, eu não tenho agora isso para te dar, mas você quer tomar um cafezinho? Você quer tomar uma água? Você quer comer um pão? Um biscoito? Na minha porta, eu gosto de fazer isso. Eu fico o dia todo em casa praticamente, né? Não é como vocês que saem para trabalhar. Mas lá no seu trabalho, está vendo alguém foi sem marmita? Reparte sua marmita no meio, passa um pouquinho de fome, mas dá para ela metade. É possível isso, irmãos. Você acha, ai meu Deus, eu vou ficar com fome. Você vai ficar com fome, mas não vai morrer. Quando você voltar para casa, você tem comida. Ou às vezes tem até trocado no bolso para comprar um salgado, alguma coisa. Reparta, essa é a palavra. Essa é a boa semente, aquela que vai germinar, aquela que vai nascer. E não uma semente morta, uma semente sem vida, uma semente imprestável, uma semente, como se diz, imitação de semente. A semente de laboratório. Não seja essa semente. Usa a palavra. Mas para você usar, você tem que estudar. Tem que buscar.
Tem que meditar para você entender. Como que você vai entender a palavra? Irmãos, o meu primeiro conselho para as pessoas, desde quando meus filhos eram pequenos, que ainda não têm experiência na palavra de Deus, lê Provérbios de Salomão. E em seguida lê Salmos. Lê Provérbios, porque Provérbio é o livro da sabedoria. Inclusive ele fala, né? Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o homem que teme ao Senhor, ele já está começando a ser sábio. Mas ele só vai ser sábio de verdade quando ele observar as leis do Senhor. E aí sua terra estará fértil. E aí sua semente vai ser sempre fértil. A sua semente vai sempre produzir. Vai trazer bons frutos. E você que está desperdiçando o seu tempo, não quer observar a palavra, não vai colher nada, vai passar fome. Chega alguém perto de você, com sede, com fome, e você não vai ter para dar. Que coisa horrível, irmão. Ah, hoje eu não posso. Oh, ora por mim, estou com problema. Ah, hoje eu não posso orar não. Estou podendo orar agora não, estou muito ocupada. Misericórdia, né? Misericórdia. Que Deus nos abençoe. Poderia prolongar mais, mas não vou fazer isso com vocês, não. Né? É bom demais. É o gosto da palavra. Deus abençoe vocês. E nessa noite vocês possam vir aqui na frente agora, né? Agora, você chegar aqui à frente. Receber unção. Continuarmos nosso programa, que hoje é o mês de maio de 2025. Pela fé, você vai para o futuro e abençoa o seu mês de maio. Abençoa o seu 2025. Junho? Já é? Já estamos em junho. O tempo passou rápido. Aleluia. Então você pode abençoar o seu mês de junho agora, né? Com essa unção, com esse poder de Deus, colocando a sua semeadura. Se você não tem hoje a sua semeadura, pensa num dia que você pode semear. Porque nós podemos semear, irmãos, todos os dias, todas as horas que quisermos. Hoje está muito mais fácil, né? Você pode chegar aqui na igreja, irmãos, um pouco antes do culto começar e dizer assim: eu hoje não tenho dinheiro para depositar no gasofilácio, não posso dar uma oferta, mas eu quero ajudar, vou passar um paninho nas cadeiras, tirar poeira, vou pegar a vassoura e vou varrer o templo, e vou lavar o banheiro, e vou juntar os lixos do banheiro, vou fazer alguma coisa, vou perguntar aos irmãos se precisam de alguma ajuda, se quer que lavam uma louça, se quer que capine na frente da igreja. Irmãos, na frente da igreja está fazendo vergonha. Se nós estamos precisando fazer um mutirão para tirar aquele lixo de lá. Pensa nisso. Talvez você nunca pegou uma enxada, nunca arrancou mato no sol. Mas talvez você pode pagar alguém que gosta de fazer isso, que queira fazer, precisa de dinheiro. E vamos limpar a frente da igreja também. Semear, irmão. Semear não é só dinheiro, não. Mas a principal colheita está escrita em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. É aí que mora a bênção da prosperidade. Pastor não precisa pregar prosperidade, não, irmãos, para nós não. Ele ensina todo dia a palavra. A prosperidade está em você ser fiel. A pastora falou ontem. Quando você é fiel, as bênçãos de Deus virão. E a Bíblia diz que é sem medida. Sem medida. Elas vão descer do céu literalmente pela janela do céu. Eu não sei o tamanho dessa janela, mas deve ser muito grande essa janela, irmão. Janela do céu. E você não fica sentado não, irmão. Vem para frente. É hora de orar aqui, ó. É hora de você receber unção.
Você às vezes está com vergonha, não tenho o que semear. Tem sim, irmão, semeia a sua fé, semeia o seu choro aqui, semeia o seu louvor, semeia a sua adoração, semeia o desejo que você tem de ganhar uma alma, de ficar milionário. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Se você ganhar uma alma, você será milionário eternamente. Pensa nisso. Pensa nisso. Nada será em vão. O Senhor diz que toda obra tem recompensa. Até o sorriso que você dá para o irmão, um abraço, tem recompensa. Nós vivemos para isso, nós vivemos para o reino de Deus, para fazer o reino de Deus crescer. E o primeiro requisito para você crescer, ser um bom semeador, vem do obedecer. Em nome de Jesus, vamos receber unção.